No Kremlin, eles se confundiram nos depoimentos sobre o plano de paz que Donald Trump apresentou na véspera. Hoje, na Duma Estatal da Federação Russa, declararam que a Rússia não deve concordar com a nova proposta dos Estados Unidos da América para alcançar a paz com a Ucrânia. Como isso seria só uma provocação, não acabaria de fato com a guerra. E, no geral, isso são artimanhas de Trump, é algum tipo de plano astuto para enfraquecer a Rússia e depois derrotá-la. Putin afirmou que o Kremlin recebeu o plano de paz de Trump e que a Rússia estaria disposta a mostrar flexibilidade para resolver pacificamente a situação na Ucrânia. Mas logo acrescentou que o Kremlin está basicamente satisfeito com a dinâmica da operação militar especial. Sinaliza que a Rússia pretende seguir lutando e atingir seus objetivos militarmente, mesmo sacrificando centenas de milhares de russos na Ucrânia. E é curioso como Putin, em seu discurso, menciona Kupiansk apenas algumas vezes, cidade que ele supostamente já teria conquistado totalmente, o que não corresponde à realidade. E Putin se gabou dizendo que se a Ucrânia e a Europa não aceitarem o plano de Trump, depois de Kupiansk, o próximo poderia ser, por exemplo, quase Lisboa. E logo completou: isso é a Ucrânia. E os países europeus não querem aceitar o plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pois ainda esperam infligir um golpe estratégico. Ao mesmo tempo, na Europa, aconselharam Steve Witkoff, que trabalhou com o russo Dmitriev, a procurar um psiquiatra, porque ele fala um absurdo completo nesse plano de paz que ainda está sendo discutido publicamente em todo o mundo. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like, escreva um comentário detalhado neste episódio e também siga meu canal no Telegram Peti. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Então, diante das notícias cada vez mais barulhentas sobre o plano de paz de Donald Trump, o Kremlin começou a fazer palhaçada. Primeiro, eles garantiram que não entendiam do que se tratava esse plano de paz, que não receberam nada parecido. Depois negaram que os militares americanos, após Kiev, fossem negociar em Moscou, mas no final acabaram admitindo que existe um plano de paz, que eles o receberam e estão prontos para segui-lo. Embora já não seja segredo que ele foi escrito pelo russo e enviado de Putin, Kirill Dmitriev. Mas era preciso encenar uma comédia, caso contrário não seriam russos, que simplesmente não conseguem viver sem mentiras. Agora, do Kremlin chegam mensagens contraditórias. Vou começar pelo discurso de Vladimir Putin feito na véspera. Nesse discurso havia muita besteira, mas ficou claro que era direcionado a Donald Trump, que agora está pressionando ativamente a Ucrânia e a Europa para que cedamos ao agressor russo. E Putin tenta reforçar essas mensagens com suas ameaças. Agora vou explicar o que quero dizer. Por exemplo, ontem, Donald Trump declarou que, se Zelensky e os líderes europeus não aceitarem seu plano de paz, teremos que continuar lutando. Segundo ele, isso será terrível e a Ucrânia certamente perderá. Citação de Trump. Ele, ou seja, Zelensky, terá que aceitar esse acordo, mesmo que não goste dele. Ele simplesmente tem que continuar lutando. E então Putin pega essa mensagem e declara que o exército russo já capturou completamente Kupiansk, na região de Kharkiv, o que não é verdade. Mas a mensagem de Putin é muito simples. Ele afirma de forma forçada que a Rússia pode continuar lutando. Se Ucrânia e Europa não cederem, Moscou poderá tomar até capitais europeias, como supostamente fez com Kupiansk. Sabe, ele não diz isso diretamente, é claro, porque é covarde demais, mas a mensagem é exatamente essa, você vai entender agora. A seguir, vou citar algumas frases. Putin diz que o plano de paz de Trump, discutido antes da reunião no Alasca, já estava pronto há muito tempo. Na discussão, os Estados Unidos da América pediram que a Rússia assumisse compromissos e mostrasse flexibilidade. Citação nas negociações em Anchorage. Confirmamos que, apesar de certas questões difíceis, complicações e assim por diante, ainda assim concordamos com essas propostas e estamos prontos para demonstrar a flexibilidade que nos foi sugerida. Após as negociações no Alasca, houve uma certa pausa por parte dos americanos. E sabemos que isso está relacionado com a recusa de fato da Ucrânia ao plano de resolução pacífica proposto pelo presidente Trump. Por isso, surgiu uma nova versão dele, na verdade, um plano modernizado já com 28 pontos,
Putin basicamente diz: nossos desejos até o Alasca estão neste plano, apenas um pouco reescritos. Depois, Putin admite que já recebeu o plano de paz de Trump, pelo menos em parte. Segundo ele, esse plano pode servir de base para uma solução pacífica definitiva. Mas, citando, esse texto não é debatido conosco porque a administração americana não consegue o consentimento ucraniano. A Ucrânia é contra. A posição da Ucrânia e de seus aliados europeus está relacionada à falta de informações objetivas sobre a situação real no campo de batalha. Nem na Ucrânia nem na Europa entendem a que isso pode afinal levar. Putin reforça as mensagens de Trump ao dizer: assinem o acordo ou a guerra vai piorar e vocês perderão mais. Depois Putin começa de forma muito sutil, mas a ameaçar a Europa, dando como exemplo Kupiansk. Citação: o exemplo mais recente é Kupiansk. No dia 4 de novembro em Kiev foi declarado publicamente que não havia mais de 60 militares russos nessa cidade. E nos próximos dias, essa cidade será completamente desbloqueada pelas tropas ucranianas. Mas quero informá-los de que já naquele momento a cidade de Kupiansk estava praticamente totalmente sob controle das forças armadas russas. O destino da cidade já estava decidido naquele momento. O que isso significa? Pergunta Putin. Ou os líderes armados de Kiev não têm informações objetivas sobre a situação na linha de frente, ou, tendo essas informações, simplesmente não são capazes de avaliá-las objetivamente? E aqui vem a citação-chave de Vladimir Putin, que, por um lado, convence Donald Trump de que a Rússia está pronta para lutar para sempre. Que então seria melhor aceitar todas as concessões que Putin exige? Porque a Rússia pode continuar lutando por quase 10 anos, por outro lado, essa é uma mensagem para a Europa, como quem diz: aceitem agora a capitulação da Ucrânia, caso contrário, a Rússia começará a atacar países europeus. Agora preste atenção à citação. Putin diz: se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, então tanto eles quanto os incendiários de guerra europeus devem entender que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente se repetirão em outros pontos-chave da linha de frente. Pode não ser tão rápido quanto queremos, mas isso vai se repetir. Isso nos satisfaz, pois alcança os objetivos da operação militar especial por meios armados. Aqui vou lembrar brevemente, o plano proposto pelos Estados Unidos contém uma série de concessões sérias a Moscou, que anteriormente foram repetidamente rejeitadas em Kiev. Inclui a transferência de todo o Donbass para a Rússia, até áreas que ela não controla. O documento também prevê reduzir o efetivo das forças armadas da Ucrânia em quase 2,5 vezes. A recusa da Ucrânia em aderir à OTAN, a proibição de estacionar forças de paz estrangeiras na Ucrânia e a consolidação do status de país não nuclear. A Rússia, em resposta a isso, receberá a suspensão gradual das sanções e a restauração do formato do G8. Além disso, anistia total por todos os crimes de guerra cometidos durante o conflito. Mas depois de tudo isso, na Duma Estatal da Federação Russa decidiram aquecer ainda mais essa mensagem. Dizem que a Ucrânia e a Europa devem imediatamente aceitar a proposta de paz de Trump antes que a Rússia mude de ideia. Dizem que a Rússia pode mudar de ideia amanhã, então vamos rápido. Trump pressiona para que tudo seja feito até o dia 27, assinaram e seguiram em frente, para que ninguém perceba o que acontece. E na Rússia tem um vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal, Alexei Jуравлев. E hoje ele soltou a seguinte citação: a Rússia não deve concordar com a nova proposta dos Estados Unidos da América para alcançar a paz com a Ucrânia, pois isso é uma provocação que não levará ao fim real da guerra. O conflito só pode ser totalmente resolvido no caso de nossa vitória clara na linha de frente e da capitulação ucraniana. Em qualquer outro desfecho, o confronto só será adiado. A ideia americana é deixar a Ucrânia como um fator de contenção para a Rússia. Mesmo reduzida tanto territorial quanto militarmente, ela ainda representará uma ameaça significativa para nós. E teremos que manter o exército nas fronteiras ocidentais. Assim, os Estados Unidos terão as mãos livres para o confronto que estão preparando contra a China. Espero que o lado russo não aceite tais provocações. Em geral, a Rússia nos próximos dias vai mostrar de todas as formas que no fundo não se importa com esse plano de paz. Eles estão prontos para seguir lutando e tomar cidades como Kupiansk. Se a Ucrânia aceitar, tudo certo.
E eles concordam. E isso reforça muito a declaração de Trump, que sugere que esse plano de paz é, na verdade, o único plano para resolver a guerra. E se ele não for aceito rapidamente, ou o Kremlin vai mudar de ideia e não vai concordar com ele, ou então teremos que continuar lutando. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem, até mais.